prazer enorme estar aqui nesta noite, né, para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Quero agradecer pela recepção, pelo pastor, né, o nosso irmão Raul, esposo da minha professora, foi minha professora, da Beth, né, me deu aula bastante tempo. E aprendemos a amar, né? E aí quando o Raul falou, olha, vamos lá na Betânia, eu falei, nossa, eu conheço a Beth. A ele então, pois é, eu sou esposo dela. É um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer, louvar a Deus por você estar aqui nesta noite, amém? Quero deixar uma palavra para a nossa meditação no livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo de número 2. Amém? Livro do Êxodo, capítulo de número 2. Diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou também com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, califetou com betume e pins, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu uma criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Esse é um menino dos hebreus. Amém? Bem, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, a partir de uma conjunção que liga o livro do Gênesis com o livro do Êxodo, nós vamos ver essa introdução, a introdução do livro de Êxodo, todo este início, capítulo 1 do capítulo 2, se iniciando na vida de um jovem ainda, lá no livro do Gênesis, por nome de José. Quem foi José? Todos nós conhecemos. A vida de José se inicia com sonhos. Na verdade, a vida de José se inicia com ele sonhando. E neste momento da qual estava ainda dentro da sua casa, juntamente com seus pais, a vida de José caminha. E a evolução de José vai acontecer não de um sonho, mas a evolução de José vai acontecer dentro de uma prisão. Porque o menino que sonhava passa a ser interpretador de sonhos. E melhor do que sonhar dentro de casa é interpretar sonhos dentro de uma prisão. E é aí que tem um crescimento de um menino, e agora não mais de um menino, mas um interpretador de sonhos. José está provando para nós que não basta sonhar dentro de um período, de um momento confortável que era a sua casa. Mas José está mostrando para nós que no meio das crises e da adversidade de uma prisão, ele soube extrair aquilo que havia de melhor nele. E não um sonho que leva José para o palácio, mas a interpretação do sonho de alguém que vai colocar José dentro de um palácio. E é disso que após José receber aquele dom de Deus para interpretar aquele sonho, não mais daqueles homens dentro de uma prisão, mas sim de Faraó agora dentro de um palácio. É nesse momento que Faraó, um título conferido, pergunta para José o que ele queria, qual é o lugar que José quer habitar. E como todo crente que é inteligente, José vai escolher a terra de Gósen.
A terra de Gósen, dentro do Egito, era a melhor terra que alguém poderia se escolher para habitar. Se o Egito não tivesse o rio Nilo, o Egito seria o deserto do Saara. Impossível de se habitar. Todas as demais nações dependiam da chuva. O Egito dependia somente do rio Nilo. E é isso que nos chama a atenção nessa história. José escolhe a terra de Gósen para se morar. E a Bíblia diz que o tempo passa. José morre. Mas a escolha de José para abençoar o seu povo permanece. No capítulo 1 do livro de Êxodo, nós vamos perceber que a Bíblia diz o seguinte, olha, se levanta um novo rei. E este rei não conhecia a José, isto é revelador. Se o faraó que assume não conhece a José, não conhece que foi da mão de José que houve a bênção para dentro do Egito. Se o faraó não conhece a José, ele não conhece o Deus que trabalha em prol do povo que José pertence. Este novo faraó que assume possivelmente da 18ª dinastia, é nesse momento que ele não conhece. E ele vê um povo dentro do Egito que cresce sobre modo assustadoramente. E esse povo é o povo dos hebreus. Um povo diferente de todos outros escravos que havia dentro do Egito. Esse povo, faraó olha para ele, e a única coisa que faraó sente ao olhar o povo hebreu é medo. Porque na mente de faraó se houver uma invasão, esse povo que nós temos em grande quantidade vai apoiar os nossos inimigos. E eles irão tomar o meu trono. Faraó, ele de imediato, sendo usado neste momento pelo inimigo, ele coloca 3 decretos dentro do Egito. Esses 3 decretos que Faraó coloca dentro do Egito é para que o povo hebreu não continue crescendo, mas é que o povo hebreu diminua. Na verdade, segundo alguns teólogos vão dizer que todos os magos que trabalhavam no Egito sabiam que haveria de nascer um libertador daquela nação. Nós vamos perceber que quando Deus chama Abraão, ou Abraão, Deus diz, olha Abraão, eu tenho uma promessa. Só que é necessário que o povo, ou a multidão que você vai ser pai, passe até a 4ª geração cativo e preso dentro do Egito. Assim como Deus tinha falado com Abraão, assim aconteceu. 400 anos, ou 430 anos, o povo hebreu é escravizado dentro do Egito. Faraó, então, começa a delegar algumas ordens. E a primeira ordem que Faraó coloca para o povo hebreu é que eles trabalhem forçado dentro do Egito. Bem, a ordem de Faraó é, se eles estão trabalhando 8 horas, agora eles vão começar a trabalhar 16 horas. Aquilo que os nossos homens aqui dentro do Egito faz, vamos deixar tudo na mão dos hebreus. Faraó queria cansar o povo. Oh, aleluia. Faraó queria cansar o povo. Porque você já viu, irmãos, alguém cansado, fisicamente, psicologicamente, ter prazer de adorar a Deus? Não, é impossível. Quando a gente trabalha muito de dia, a gente chega no culto e a gente ouve os louvores, ouve a palavra, mas na verdade a gente não consegue captar aquilo que Deus está falando conosco. É isso que Faraó quer fazer com o povo hebreu. Quer cansar o povo para que o povo pare de adorar a Deus. Se o povo parasse de adorar a Deus, o povo iria diminuir, porque o que levava o povo ao crescimento era a adoração a Deus. O faraó desse século quer cansar o povo de Deus.
O faraó desse século quer nos aprisionar para que quando adentramos a igreja, esperamos somente o horário do culto terminar e nada mais aconteça. Faraó queria cansar o povo, para que o povo não adorasse mais a Deus e não teria mais força. Mas Faraó esqueceu de uma coisa: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Faraó esqueceu de uma coisa. Qual é, Laila? Quanto mais ele colocava o trabalho para o povo, mais o povo crescia e se multiplicava. Quanto mais o inimigo esperava o povo retroceder, mais o povo avançava. Quanto mais o inimigo esperava fazer com que o povo morresse, estacionasse dentro do Egito, mas o povo ainda acreditava na promessa de Deus. E o que faz todo dia a gente acordar é ter um propósito. E qual é o nosso propósito? Eu ainda tenho uma promessa de Deus. O que faz você não parar no meio da crise é porque você ainda tem uma promessa de Deus. O que faz você levantar e dizer: Deus, eis-me aqui para mais um dia, é porque você acredita ainda que Deus tem algo para realizar na tua vida. E o que fazia com o povo não parar é que o povo ainda acreditava em uma palavra de Deus. Olhe para esse irmão que está do teu lado e diga para ele: você ainda tem uma promessa de Deus. É no meio, escute isso, no meio da crise, no meio da adversidade, Deus tenta extrair o melhor de nós. Sim ou não? Mas no meio da mesma adversidade, o inimigo tenta extrair o pior de nós. Lembra até então Jacó, no val de Jaboque? Jacó passa todo mundo da sua frente, Jacó fica. E naquele dia Jacó recebe uma visita inesperada. Jacó não é o que busca, mas Jacó foi aquele que foi encontrado. Jacó não buscou, mas o próprio Deus achou a Jacó no meio daquele vale. Disse: eu vou começar a extrair o melhor de você a partir de agora. É neste momento onde Jacó luta, e naquele momento Jacó morre, porque Êxodo diz que ninguém vê a face de Deus e viverá. Assim aconteceu. Jacó morreu, e naquele momento nasceu Israel. Sabe? Porque Deus queria extrair no meio daquele vale o melhor que havia nele. Qual era? A perseverança de querer a sua bênção. É nesse momento dentro do Egito que o povo está sendo oprimido, mas continua crescendo. Jacó começa a ver, ou melhor, Faraó começa a ver algumas impossibilidades. E ele diz: a primeira ordem é impossível. Então Faraó vai dar a segunda ordem, o segundo decreto. Qual é? Que as parteiras hebreias matassem todos os meninos estrangulados, todos os meninos. É nesse momento que essas parteiras, Sifá e Puá, que obedeciam a Deus antes de obedecer a Faraó, quando chega nos partos, na hora de dar à luz às hebreias, ela diz: olha, as hebreias são diferentes das egípcias. Elas são espertas. Sabe o que isso está querendo dizer? Que as parteiras temiam, antes de temer a Faraó, as parteiras temiam a Deus. Entenda isso. A segunda ordem foi matar todos os meninos estrangulados. Só que a Bíblia diz que neste momento, no meio da onde deveria existir morte, não teve morte. Porque aquelas duas mulheres conseguiu enxergar a vida no meio da morte. A igreja, ela é representada aqui por Sifá e Puá. Por quê? Porque o inimigo também decretou a morte.
mas a igreja chegou primeiro. Faraó, naquele momento, tinha decretado a morte, mas Sifá e Puá chegou primeiro. O inimigo tem decretado a morte, mas a igreja chegou primeiro. E aonde a igreja chega não tem morte, tem vida. E aonde era para chegar e haver morte, a igreja diz, cheguei primeiro. E aonde a igreja chega não tem morte, tem vida. E o quadro que era de calamidade, de decepção, começa a colocar um sorriso no rosto. Porque vai voltar a ter vida onde era para ter morte. Sifá e Puá que faz um ótimo trabalho. E a gente para Faraó, há uma impossibilidade, porque essas mulheres são mais rápidas, ou elas são espertas, diferente das egípcias. A segunda ordem de Faraó também não dá certo. E é nesse momento que Faraó começa a instituir a terceiro decreto, ou a terceira ordem. Qual é o terceiro decreto de Faraó? O terceiro decreto de Faraó é colocar ou lançar todos os meninos no rio Nilo. Repita comigo, Nilo. Faraó queria que todos os neném recém-nascidos fossem lançados no Nilo. Por que no Nilo? Segundo a história, vai dizer que os piores crocodilos existem no rio Nilo. Entendeu isso? Faraó, na mentalidade de Faraó era, se eu não conseguir matar eles afogados, o crocodilo irá devorar essas crianças. Na mentalidade de Faraó, o terceiro decreto era impossível dos hebreus escaparem. Só que havia um propósito de Deus no meio daquela calamidade. Oh, aleluia. Segure na mão desse irmão que está do teu lado, diga para ele, tem um propósito de Deus. Diga para ele, é um propósito de Deus. E o propósito de Deus vai nascer no meio desta crise. Enquanto Faraó pensava que estava adiantado, Deus já estava na frente dele há muito tempo. Enquanto o inimigo olha para você e diz, acabou, Deus está dizendo, comece a enxergar o melhor, porque o meu propósito vai ser manifestado no meio dessa calamidade que está existindo. Enquanto o Faraó dizia, não há como escapar, se não morrer afogado, os crocodilos do Nilo irão lá devorar os meninos. Imagine o inimigo contando vitória antes do tempo. Parou para imaginar isso? Parou para imaginar, irmãos, o inimigo contando vitória antes do tempo. Só que a promessa de Deus era que viria um rapaz, um homem, um libertador daquela nação. E quais são os métodos de Deus? Os métodos de Deus não são os mesmos métodos humanos. É por isso que às vezes a gente fica perguntando, como é que Deus vai fazer? É como Josafá, o que Deus disse para Josafá? Josafá, somente coloca os levitas na frente. Porque a guerra nesse momento não é mais sua. A guerra agora é minha. Então Josafá começa a ensaiar o hino da vitória. Porque a partir do momento que você vai adorando, eu vou pelejando pela tua vida. É nesse momento quando o Faraó diz, todos os meninos vão ser lançados no rio Nilo. Diz a Bíblia que havia um casal, Arão e Joquebede. Diz a Bíblia, o escritor dos Hebreus, que Joquebede esconde essa criança ainda sem nome. Repita comigo, ainda sem nome. Essa criança ainda sem nome vai ser escondida dentro de casa por 3 meses. Diz a Bíblia, vendo ela que o menino era formoso, escondeu a criança. Mas o escritor dos Hebreus vai dizer o porquê que ela escondeu. Joquebede via passando à frente à porta da sua casa, todo dia uma mãe tendo que jogar o seu filho dentro do Nilo. Todo dia Joquebede assistia uma cena da mãe voltando para casa chorando, porque teve que jogar o seu filho no rio Nilo. E cumpriu um decreto de Faraó.
Mas Joquebede escondeu, porque o escritor dos Hebreus diz que foi pela fé. Diga para o teu irmão, não sabe como fazer? Diga, a resposta vai ser pela fé. Todos estavam seguindo a ordem de Faraó, mas Joquebede tinha fé de fazer aquilo que ninguém mais fazeria. No meio de tantas decepções que nós estamos assistindo dentro da nossa nação, existe uma palavra chamada fé. E neste momento os crentes nunca vivenciaram tanta fé na nossa atualidade. Os nossos cultos de campanha estão cheios. As nossas consagrações estão cheias. Porque o povo percebeu que é nesse momento que temos que recorrer à única e possível ajuda, que é a do céu. Enquanto muitos estão tentando arrumar uma ajuda de governo da terra, a igreja olha e diz, elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? E ela também vai responder, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista, já sabendo disso, fez o Salmo 46. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na hora pelo que não temeremos. Ainda que a terra se transporte, ainda que as águas rujam e se perturbem, e os montes se abalem pela sua há um rio cujas correntes alegram, oh, aleluia. Há um rio cujas correntes alegram a cidade, é o santuário da morada do Deus está no meio e não seremos abalados. Deus ajudará o romper da manhã. E ele diz, as nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os fins. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado entre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. No meio onde todo mundo fazia aquilo que Faraó mandava, Joquebede teve fé de acreditar naquilo que ninguém mais acreditaria. Joquebede e Arão acreditou naquilo que era impossível de acontecer. Só que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Diz a Bíblia, 3 meses se passam. E a Bíblia diz, e não podendo mais escondê-lo. E é o texto do capítulo 2 do Êxodo. E não podendo mais, irmãos, o que Joquebede vai fazer? E aqui está a nossa palavra-chave de hoje. O que Joquebede e Arão vai fazer, irmãos? Vai pegar o menino, vai colocar dentro de uma cesta de junco. Repita comigo, junco. Isso é especial. Por quê? Muito simples. A Bíblia diz que neste momento Joquebede vai colocar o menino dentro de uma cesta. E ela vai colocar à beira do rio. Por que o projeto daquele casal dá certo? Porque antes daquele menino ser projeto de um casal, primeiro ele foi projeto de Deus. Antes do seu sonho chegar até você, primeiro ele foi sonho de Deus. Antes do teu projeto, de você idealizar o teu projeto, primeiro ele foi projeto de Deus.
o lugar que está havendo morte vai ser o lugar que Deus vai trazer vida e vai dizer: se prepara para vivenciar o teu melhor momento. É nesse momento que ela vai colocar o menino à beira do rio. Diz a Bíblia que ela tem um segredo. Ela vai passar betume por fora da arca, ou por fora do cesto. Ela estava revestindo aquela criança para não deixar a água penetrar aonde está aquele bebê. O rio Nilo, ou as águas sujas daquele rio, representando o pecado. E só vamos suportar e vencer o pecado nesses últimos dias da igreja, se tivermos revestido pelo Espírito Santo de Deus. É nesse momento que ela vai betumar o menino. Você está olhando assim, lá, é impossível, porque você disse que ali tinha crocodilo. Não, calma. Junco, segundo a história, vai dizer que ele espantava crocodilo. Vou repetir para você perder o tempo de ter dado glória a Deus. Junco afasta crocodilo. Você entendeu como você vai prosperar onde ninguém está prosperando? Porque não é da forma que você pensa, é da forma que Deus idealizou para o teu projeto dar certo. Joquebede não tomou um passo sem antes ter consultado Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite dizendo: impossível, para mim não dá. Eu vim te dizer nesta noite que você vai ficar em cima, aonde todos estão afundando. Vai ser porque a sua idealização vai vir direto do trono de Deus. Isaías capítulo 6 diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime. Uzias foi um dos melhores reis que Judá teve. Quando Uzias morre, parece que tudo dentro de Judá para. É quando tudo estava parando. Isaías disse assim: não tem como olhar para a terra. Eu vou começar a elevar os meus olhos para o céu. E enquanto tudo estava em crise aqui embaixo, o céu continuava na perfeita harmonia. Você olha para o lado, tem alguém conversando sobre crise. Você olha para frente, tem alguém conversando sobre política. Você olha para o lado, tem alguém dizendo quantos hospitais estão fechados. Deus disse assim: não dá mais para me olhar para a terra. Porque Isaías entendeu aquilo que Paulo escreveu aos Colossenses. O que Paulo escreveu aos Colossenses? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está assentado à direita de Deus. 2. Portanto, pensai nas coisas que são de cima e não das coisas que são da terra. Quem pensa naquilo que é da terra se embaraça com os negócios dessa vida. Mas aquele que vive com a cabeça no céu, meu irmão, pode estar falando de crise, pode estar dando reviravolta no Brasil, mas ele está falando: eu ainda acredito no Deus que faz milagre. Eu ainda acredito que até no final deste ano, aquilo que ele prometeu lá em janeiro, passa céu, passa terra, mas a palavra dele ainda permanecerá. Deixa eu fechar aqui e dizer: Joquebede coloca lá o menino. E o projeto daquele casal, passando betume e colocando o menino dentro da cesta de junco, seria um plano perfeito. Ô irmão, posso dizer algo aqui, essa frase você já ouviu? É nesse momento, quando Joquebede deixa o menino lá, ainda sem nome, havia a filha de Faraó. Onde, irmãos, que ela estava? No palácio. Estava onde, irmão? E quando ela estava no palácio, ela diz assim: nossa, que vontade de tomar banho.
Enquanto a menina estava no palácio, Joquebede estava trazendo a cesta. A filha de Faraó disse assim no palácio: eu quero tomar banho. A gente vai descer para o Nilo. Enquanto aquele casal, Joquebede, estava carregando, Deus estava incomodando alguém no palácio para visitar o projeto de alguém que estava na beira do rio. Se for preciso, Deus faz até rei perder sono para dar vitória a crente fiel. Sabe por quê? Porque quando Deus manda, até o inimigo tem que obedecer. É nesse momento que ela disse: vamos descer. Fazer o que ela... Eu quero ir lá, eu quero tomar banho, porque lá tem algo. E lá estava Moisés, ou ainda o menino sem nome. É nesse momento que ela ouve o choro de uma criança. Oh, aleluia. Se a gente ler bem um texto do Êxodo, vai dizer que por causa do clamor do povo, Deus desceu para ajudar o povo hebreu que estava sendo oprimido. Agora, por causa de um choro de uma criança, alguém vai dar livramento para uma nação. Aleluia. Pegue na mão desse cliente que está do teu lado e pergunte para ele: entendeu o que Deus te trouxe aqui? Entendeu por que de Deus te trazer aqui nesta noite? Entendeu por que você veio para este culto? Foi por causa de um clamor, foi por causa de um choro que sensibilizou o coração de uma menina tomando banho. E foi por causa de um clamor de uma nação que sensibilizou o coração do Todo-Poderoso. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Talvez você veio dizer: Deus, como está complicado. Mas Deus está dizendo para você: está na hora de começar a clamar. Eu nunca vi alguém morrendo afogado ficar de boca calada, não. Todo mundo que precisa de ajuda, ele clama, ele grita, ele ora, ele suplica, ele pede ajuda, ele clama. Alguém do lado dele está dizendo: mas para que você está fazendo isso? Ele está dizendo: se quem precisa de ajuda precisa clamar, quem precisa de ajuda precisa pedir, quem precisa de ajuda precisa pedir socorro. E eu vim te dizer nesta noite: aquele que pode socorrer a tua causa, ele está aqui nesta noite para te dizer: ainda tem jeito, ainda tem jeito, ainda tem solução para o teu problema. Oh. O choro muda o coração de Deus. Muda. Ana adentrou dentro do santuário. Entrou estéril. Mas quando ela começou a orar, disse: Deus, o que o Senhor me dá não vai ser meu, vou entregar a ti. Oh, aleluia. Aí Deus disse: então tá, vai em paz. E o Deus de Israel conceda a sua petição. Entendeu isso? Entendeu que quando você clama e pede socorro, Deus desce na terra para liberar ajuda divina? Diz a Bíblia que o povo, sendo escravo, começou a pedir e a clamar. Deus disse: vou ter que solucionar o problema do povo. É nesse momento que aquela menina está ali. E ela começa a ouvir o choro de um menino. E ela diz: pega essa criança para mim. E quando ela abre a cesta, ela olha e diz: esse menino é dos hebreus. Por quê? Porque o teu projeto tem a tua cara. Ela sabia de onde aquele menino tinha vindo. E ela vai levar para onde, irmãos? Que ela vai levar para o... Da onde tinha vindo a ordem para exterminar? Da onde estava indo o menino? Porque aonde decretou morte, Deus vai soprar a vida. Se as servas achassem, Faraó teria que exterminar, mas como quem achou foi a filha dele, vai ter que cuidar daquilo que é de Deus. Sabe o que Deus te trouxe aqui para te dizer? Tem coisas que é questão de tempo de chegar para a tua mão. Tem algum faraó cuidando da sua vitória. Faraó tinha que cuidar. E aí, irmãos, para a gente encerrar, diz a Bíblia então que
aquela filha de Faraó, havia impossibilidade de cuidar daquela criança. Se assim não, Miriam estava lá do lado, e disse, posso ter oportunidade? Aí ele pode. Disse, olha, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Manda buscar. Ô, irmão, imagine Joquebede e Arão chorando, porque a ordem era, se achasse alguma criança viva dentro de casa, era exterminar. E aí, aqui mora Joquebede, Arão, sim, senhor. A rainha está chamando lá, a princesa está chamando lá no palácio. Na mente de Joquebede descobrir o meu segredo. Porque, na verdade, a gente só espera notícia ruim. E quando a bênção chega para a gente não acredita. Lembra quando a igreja estava orando por Pedro? E a oração, irmãos, estava contínua. Um orava, dobrava o joelho, um clamava, um gritava. E aí Pedro bateu na porta, alguém disse, não é Pedro. Mas estava orando por quem? Por Pedro. Mas não é Pedro. Ô irmão, tem gente que ora por aquilo que quer e não acredita quando chega. É nesse momento em questão que quando Joquebede vai sair de casa e pensando, meu Deus, descobriram o menino. Descobriram a criança. Só que naquele dia, o milagre estava chegando para aquela família. Diz a Bíblia, que ela disse assim, vem encerrar aqui. Imagine Joquebede olhando aquela criança, e a princesa dizendo assim, eu preciso de alguém para cuidar enquanto ele está neném. Imagine Joquebede como mãe, não podia dizer que era mãe, mas a vontade era muita, de dar um glória a Deus bem alto dentro daquele palácio, não podia. E quando Joquebede está saindo com aquele bebê, disse assim, tem mais. Eu vou te dar um salário para cuidar dessa criança. Não, você não pegou isso. Deus não deve nada para ninguém. Deus paga com juros e correção monetária. Joquebede está achando que é só isso e terminou a história. Não, não é só isso não. Porque Deus ainda tem milagre para realizar na tua vida, sem menos você esperar. Joquebede achou só isso, já está muito bom. Deus está dizendo, porque eu abençoo, eu faço ainda muito melhor daquilo que você pede ou daquilo que você sonha. Ela disse, eu vou chamar um menino de Moisés, tirado das águas, salvo das... Lembra que eu contei para vocês que naquele momento, quando Moisés era pequeno, Miriam solucionou aquele problema trazendo a mãe? Então, deixa eu encerrar isso aqui bonito nessa noite. Diga para o teu irmão assim, um dia você me ajuda. Diga, o outro dia eu te ajudo. Diga só, um dia eu te salvo. Outro dia você me salva. Diga para ele, e aí, como é que tá? Diga, está na hora de fazer alguma coisinha por mim também, né? Diga, está na hora de orar por mim também, né? Por que você está dizendo isso? Muito simples, e eu encerro isso aqui agora. Do meio do Nilo, no meio daquela diversidade toda, Miriam disse assim, eu conheço alguém que pode solucionar o teu problema. E solucionar o problema dele também. Moisés não podia falar. Joquebede vai para casa. O menino volta para o palácio. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer. Imagine a alegria de Joquebede voltando para dentro da casa com o filho no colo. Alguém olhava e dizia assim, mas como o meu eu joguei lá? Porque Joquebede deve estar dizendo, mas foi a maneira que Deus mandou para mim. Se alguém não obedece o que Deus mandou, meu amigo, mas eu creio e obedeço aquilo que Deus mandou. Sabe por quê? Lembra lá em frente o Mar Vermelho? Lembra? Quantos lembram dessa história? Lembra? Miriam olha assim, o que nós vamos fazer para atravessar o mar? Moisés disse assim, um dia você me ajudou, chegou a hora de eu ajudar você. Miriam falou, quem é que vai abrir o mar? Moisés falou, calma, porque naquele dia lá você me salvou do Nilo.
Deus, o que eu vou fazer? E Deus falou, Moisés, toca. Miriam falou, o que a gente vai fazer? Moisés falou, agora não é mais com você, agora já é comigo. Dá licença, Miriam, porque eu agora vou salvar a tua vida no meio do mar vermelho. Sabe o que Deus trouxe aqui para dizer? Um dia você é a bênção, outro dia você é o abençoador. Um dia alguém te salva, mas outro dia você também é bênção para a vida de alguém que está do teu lado. Não dá para ser salvo das águas todo dia, meu irmão, tem que fazer alguma coisa. Um dia, Miriam falou, calma que eu vou ser a bênção de Deus para a tua vida. Outro dia, Moisés falou, agora chegou a hora de eu abençoar a tua vida, minha irmã. Sabe que você pode fazer isso com quem está do teu lado? Segure a mão dele e eu encerro aqui. Para cá. Eu fiz isso tudo para dizer uma coisa. Para que você entendesse isso. Deus precisava de para libertar uma nação. Repita comigo, nação. Deus está precisando de alguém. Deus continua precisando de alguém. Que no meio de todos os problemas, seja um libertador para essa nação. Você não entendeu? Vou repetir para o seu glória ser maior aqui nessa noite. Moisés foi levantado porque ele tinha um propósito de libertar aquela nação. Olha que Moisés tinha a história para contar de livramento. Mas Moisés disse assim, eu tenho um propósito. E eu preciso libertar o meu povo da escravidão. Você é um Moisés de Deus nessa geração. Para libertar alguém que está sendo escravizado pela mão de Faraó. Este é o propósito nesta noite. Qual é, Lário, o propósito? Eu preciso libertar alguém da mão de Faraó. Oh. E quando a gente entende isso, tudo muda. A nossa visão muda. Quando a gente acredita que nós somos um milagre e fomos salvos, tivemos livramento, Deus diz, preciso libertar alguém da mão do inimigo. Quem está comigo aqui nessa noite? Segurou a mão dele, segurou a mão dela, segurou. Você vai orar por ele e você vai orar por ela. Só vou iniciar. Você vai ser um abençoador na vida do teu irmão nesta noite. Sabe por quê? Porque nem todo dia, nós vamos ter um milagre para dar a alguém. Mas tem uma coisa. Eu tenho que estar preparada para abençoar a vida do meu irmão. Lembra daquele menino no meio da multidão? Ele tinha só 5 pães e 2? Era pouco ou não era para uma multidão, sim ou não? Era pouco? Depende da visão. Era pouco na mão dele, mas da mão daquele que faz milagre era muito. Talvez o que você tem na tua mão, na tua visão é pouco, mas eu vim dizer, coloca na mão daquele que faz o milagre. Porque as coisas vão começar a ser multiplicadas na tua vida. Aquele menino chegou naquela reunião para se alimentar, mas ele saiu dali alimentando uma multidão, porque ele chegou preparado na reunião. Você veio aqui hoje, mas eu sei que você tem alguma coisa para abençoar. Você veio preparado para adorar a Deus, e Deus está dizendo, coloca na minha mão, porque eu vou fazer o milagre nesta noite. Feche seus olhos. Você vai orar com esse irmão, com essa irmã que está do teu lado. Você vai orar com ele nesta noite. Você vai orar. Isto, ore com ele, ore com ela. Se sentir de dar um abraço, abraço. Isto. Ore com ele, ore com ela. Porque grande foi o livramento para estar aqui nesta noite. E Deus está dizendo, eu estou soprando vida onde era para ter morte. Isso. Comece orando. Vai intercedendo. Porque através do teu clamor, quadros estão sendo mudados aqui nesta noite. Através do teu clamor, famílias estão sendo mudadas aqui nesta noite.
através do teu clamor, Deus está dando livramento no meio do Nilo nesta noite. Isso. Isso, vai fazendo o céu descer aqui nesta noite. Vai fazendo o céu descer aqui nesta noite. Vai puxando a corda, vai puxando a corda. Vai puxando a corda. Isto. Oh, meu Deus. Deus está mudando quadros aqui nesta noite. Talvez você chegou aqui com o inimigo soprando nos teus ouvidos, dizendo: o teu projeto vai dar errado, vai ir de água abaixo. Deus está dizendo: eu tenho um propósito em meio ao teu projeto, ele é meu, ele é meu, ele é meu. Deus te trouxe aqui para dizer: você é dele nessa noite. E nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle de Deus. Nada foge da soberania de Deus aqui nesta noite. Oh, isto. Isso. Agora abre as tuas mãos, abre, eu vou terminar assim nesta noite. Abre as tuas mãos. Eu vim te dizer que na tua mão tem uma ponta de uma corda. Na tua mão tem uma ponta de uma corda. E a outra ponta está no céu. Aquilo que ligares na terra será ligado no... Então no céu também tem uma ponta de uma corda. Se Deus não puxar a corda até no final do culto, se Deus não arrebatar a sua igreja até no final do culto, a gente vai puxar a corda para baixo. E o céu já está descendo aqui nesta noite. Você está puxando a corda. Você já orou, você já glorificou, você já cantou, você já adorou a Deus. E o céu está descendo aqui nesta noite. O céu está descendo, o céu está descendo. E aonde o céu está descendo, milagres estão sendo concretizados aqui nesta noite. Aonde o céu está descendo, milagre está sendo gerado. Aonde o céu descendo, livramento está sendo dado lá dentro da tua casa. Porque na tua casa era para chegar a morte, mas Deus interrompeu o ciclo e disse assim: cheguei primeiro, e na tua casa manda Ele, na tua família manda Ele, na tua vida manda Ele, no teu serviço manda Ele, nos teus negócios Ele também manda. E o céu está baixo aqui em Rio Bonito nessa noite. Ele está dizendo: vim para abençoar, vim para abençoar, vim para abençoar. Quantos acreditam nessa palavra nesta noite? Adora